Votar é um direito ou um dever? O sistema representativo na nossa república funciona mesmo no Brasil? Serão necessários tantos partidos políticos para garantir a democracia no país? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para refletirmos sobre a vida política no Brasil. Momento que todo mundo faz aquela pergunta: e aí, vai votar em quem? Está no ar a promoção Nem Melhor Nem Pior. No dia 28 de novembro, às 19 horas, vamos estar sorteando 2 exemplares aqui no canal do Guaral, numa live. E para você conhecer o conteúdo desse livro, tá passando um card aí em cima. Fizemos um especial contando tudo, todos os capítulos desse livro, fruto da pesquisa do doutorado, que eu fiz na UF. Nem melhor nem pior. Para quem gosta de carnaval, para quem gosta de história, para quem gosta de cultura brasileira. O voto no Brasil é obrigatório. Aquela questão, é um direito ou um dever? É um direito nosso poder votar, mas nós somos obrigados a isso. Passa a ser uma ideia de dever, um dever cívico de participar das eleições. Mas se nós não fizermos essa ação, o que acontece? Temos um nome sujo, meio que numa espécie de SPC para arrumar emprego, para tirar passaporte, estar em dia com as obrigações eleitorais faz parte da nossa conduta exemplar. Portanto, não votar acaba trazendo problemas para a gente. Então, é um direito, mas mais do que isso, e mais do que um dever, acaba sendo uma obrigação. Em alguns países que não têm a obrigatoriedade do voto, ele acontece de acordo com a necessidade de mudanças políticas que em muitos momentos acontecem na vida e na dinâmica de um país. Mas aqui continua sendo obrigatório. Esse talvez tenha sido um dos fatores que tem ampliado o número de abstenções a cada eleição. Essa obrigação tem levado muitas pessoas a chutar o pau da barraca e depois justificar, ou então pagar um valor pequeno e irrisório de multa e assim deixar de votar. Tratam as eleições como se fosse uma grande festa da democracia. De vez em quando eu ouvia esse jargão, a festa da democracia. Mas é uma festa onde quase todos nós somos barrados na hora de entrar no salão de festas. A gente fica ali na corda, esperando para ver se alguém acena para a gente, nos permite adentrar na festa da democracia, que tem hora para terminar. Às 17 horas, quando fecha a zona eleitoral. Porque a partir dali vai ter a apuração dos votos e quando se elege o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado ou senador, muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, ele esquece que ele teve apoio. Seu apoio e o apoio de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro. O nosso sistema é um sistema representativo. É uma república onde, como todos nós não temos condições de adentrar o Congresso Nacional, as câmaras estaduais, então nós elegemos alguém que vai nos representar. Dentro dessa matemática, às vezes as coisas são um pouco sem lógica. Por exemplo, na questão dos deputados federais, é proporcional à quantidade dos eleitores. Então, um estado como São Paulo, tem milhões de eleitores, acaba elegendo um número maior de deputados federais. Ou seja, em relação ao número da população do estado, calcula-se um coeficiente e isso vai representar um número determinado de cadeiras no parlamento. Mas no Senado não é assim. Qualquer estado da federação, dos 27 e do Distrito Federal, tem direito a
3 senadores. Ou seja, um senador por Rondônia, quantos votos precisa para ser eleito? Com certeza muito, mas muito menos do que um senador pelo estado de São Paulo, ou de Minas, Bahia ou Rio de Janeiro. Essa proporcionalidade não entrou na conta do Senado. Será que isso faz diferença na política brasileira? Outra questão que a representatividade tem deixado muito a desejar é porque quando a gente vota num deputado, num senador, num deputado federal, estadual, um vereador, ele geralmente quando assume o cargo, ele esquece dos compromissos com a sua base eleitoral. Fico pensando aqui, seria muito interessante que a cada 3 meses, 4, 5 meses, esse político, deputado estadual, federal ou vereador, pudesse recorrer às suas comunidades de base para fazer plebiscitos, para saber as necessidades que aquela comunidade tem. Assim, de fato, ele estaria representando o povo que o elegeu. Mas na maioria das vezes o que a gente vê, lamentavelmente, é que o político representa os seus interesses, ou os interesses da sua família, do seu partido político, do seu grupo político, e assim vota-se de acordo com os interesses desses grupos, que muitas vezes, talvez, na maioria das vezes, esses interesses não são as necessidades das classes populares no Brasil. Temos vivido um momento de muita polarização, direita, esquerda, muito embora eu tenha uma teoria de que no Brasil os políticos ou são ambidestros ou não têm coordenação motora, porque direita e esquerda nem sempre faz sentido para eles. Aliás, os partidos políticos, e aí eu pergunto, meu Deus, para que 33 partidos políticos nesse momento? Com algumas aberrações, como o Partido da Mulher Brasileira, onde só tinham candidatos homens, ou outras questões que parecem mais uma sopa de letrinhas, parece um processo que a gente se perde. E nem sempre o que está e representa as letras desse partido, de fato, se transforma em ideologia, em ideias, em práticas políticas. Os partidos políticos hoje não têm essência, não têm um DNA ideológico, e sim funcionam muito mais pela fisiologia, porque tem dinheiro público investido nesse processo. Somos nós que bancamos as campanhas políticas, a vida dos partidos políticos. O chamado fundo partidário faz com que cresça os olhos de muitas pessoas que têm um partido muito mais como uma espécie de empresa que negocia apoios e que não deixa de lançar candidatos, na maioria das vezes, porque precisa faturar, precisa ter a confecção das bandeiras, dos panfletinhos, e fazer os jingles. Eu fico aqui pensando, por que os jingles geralmente são sambas enredo? De vez em quando, mas muito de vez em quando, um funk ou uma música gospel, mas quase sempre, pode prestar atenção, os candidatos se comunicam com sambas enredo. A ideia de que tudo acaba em carnaval também se verifica na política brasileira. E dessa forma, os políticos trocam de partido, assim como a gente troca de camisa. Eu acho que eles até trocam mais do que a gente. E saem de um arco de extrema direita para a extrema esquerda, para o centro, ou seja, continuo achando que eles não têm coordenação motora, ou então, de fato, são ambidestros. Porque não interessa o direcionamento ideológico, e sim as conveniências do momento, os apoios que naquele momento, pelo pragmatismo, podem garantir um espaço de poder, próximo ao poder, e fazer com que esse político se torne importante.
e muitas vezes tão distante das bases que o ajudaram a chegar na Assembleia, no Congresso, no Senado ou nas cadeiras como prefeito, governador ou até presidente da República. Muitas teorias existem em relação ao povo. O povo é alienado, o povo vende o seu voto por um saco de cimento, um jogo de camisas, uma dentadura. Mas comecei a pensar também na seguinte questão. O povo sobrevive muitas vezes com um salário mínimo, com as dificuldades de transporte, de moradia, tendo que se reinventar cada dia. E penso o seguinte, que a cada 2 anos, nas eleições municipais e depois das eleições gerais, os políticos aparecem, meio que como se fossem do nada, e de repente adentram a sua casa e vão tomar um café com você. E te enchem de planos e sonhos, dizendo o que você precisa. E você fala. Ele chama algum assessor, anota aí o que ela está pedindo, ele está pedindo. E é hora da gente pedir. Né? Nesse sentido, essa barganha ou a possibilidade de um ganho futuro faz com que muitos eleitores se tornem fiéis de um candidato. Às vezes, pelo viés dos bons serviços na medicina, nas áreas advocatícias, enfim, na prestação de serviços também se fideliza eleitores. E nesse jogo, talvez seja o momento do povo pedir. Então eu quero um jogo de camisas, eu quero os tijolos, eu quero o cimento de um, de dois, de três, de vários políticos. E no final, de repente, vota em algum ou então uma banana para todos. Podemos julgar o povo por essa questão? Ou pensar que ele está se apropriando também do jogo eleitoral, das possibilidades remotas que se tem de também ser protagonista nesse momento. Tem horas também que a conta não fecha, porque você vendo os vencimentos que um vereador tem, um deputado, será que vale a pena o gasto enorme numa campanha política? Será que vai ser compensador ao longo dos 4 anos do seu mandato, em termos de salário, compensar todo o gasto que ele teve na campanha? Acredito que empate, mas outras possibilidades, como verbas de manutenção de gabinete, verbas de selo. Sabia que no Congresso Nacional ainda se distribui verbas de selo. Todo mundo manda ainda coisas pelo correio, né? Enfim, criam-se rubricas para gastos que não são retirados. E com isso, os políticos aumentam os seus ganhos de forma legal, outras de forma não tão legal assim, né? Mas com a possibilidade de ampliar ganhos. Isso sem falar nas negociações, nas votações importantes, aonde simpaticamente o voto vale poder simbólico e às vezes vale até também recursos para serem apropriados nos estados, base desses deputados, ou às vezes, como temos visto, infelizmente, recursos mesmo próprios que podem ser colocados nas contas bancárias ou em lugares íntimos do corpo, como temos visto acontecer recorrentemente na história brasileira. E nessa correria, na pandemia, tivemos uma corrida eleitoral muito estranha, mas foi até bom, porque foi rápido e não cansou tanto a gente, e também não sujou completamente a cidade com aquelas milhões de santinhos. É engraçado o nome, né? Santinho, mas isso vem de uma tradição antiga, né? Porque em algumas igrejas, quando alguém faz uma promessa, às vezes na promessa está embutida a ideia de imprimir 1.000, 2.000, 10.000 panfletinhos. Os políticos também gostam desse tipo de panfletinho. Então virou santinho. Então, distribuindo esses
santinhos. Essa eleição, por conta de ser quase toda remota, né, propiciou essa ligeireza. Muito embora ainda vimos algumas pessoas segurando bandeiras. Às vezes eu fico só achando que a pessoa segurando a bandeira está tão desanimada, não sei se ela vai dar muita força para o candidato. Assim como levar fechada de alguém no trânsito, com uma cara enorme do seu candidato no vidro traseiro. Alô, candidato, fique atento em quem você confia o seu outdoor no carro, porque às vezes é uma propaganda contra você mesmo. Enquanto a luta acontece por um lugar ao sol, ou melhor, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, penso aqui nos países nórdicos, como o exemplo da Suécia, onde a austeridade é o nome da participação política dos indivíduos. Lá, político não é profissional, como aqui no Brasil tem se transformado. Aquele indivíduo que entra para a política e se elege 1, 2, 3, 5 vezes, ele até esquece qual era a profissão dele antes de se tornar político e passa a viver e até dizer: qual a sua profissão? Político. Sim, na Suécia, por exemplo, a renda auferida por desempenhar esse cargo é quase mínima, simbólica, para que o indivíduo consiga circular. Por isso que muitos deles vão de bicicleta para a Câmara, para o Parlamento, porque a representação política é mais ideológica do que aqui, que virou um grande negócio e uma profissão bastante rentável. Você vota no candidato pelas ideias que ele tem ou pelas possibilidades futuras que ele pode te ajudar a conseguir? Você acha correto que o financiamento a tantos partidos políticos, 33 atualmente e vários na lista de espera, sejam financiados com dinheiro público? Quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal, curtido, compartilhado, está fazendo com que o canal do Guaral cresça a cada dia. Já somos quase 1000. Obrigado por essa força que você está dando para esse espaço. E, atenção, vote consciente. Mas me conta aqui, vai votar em quem?